Como mergulhador profissional, sempre busquei aventuras nas profundezas dos oceanos e rios. Cada mergulho era uma nova oportunidade de descobrir segredos escondidos, de sentir a adrenalina pulsando nas veias. Mas nunca poderia imaginar que uma simples missão no Rio Amazonas se tornaria meu maior pesadelo. Aquele mergulho não apenas mudaria a minha vida, mas também me deixaria marcado para sempre. A missão era recuperar um equipamento de pesquisa submerso, perdido durante uma expedição científica. Meus colegas e eu estávamos animados, prontos para explorar as águas misteriosas do Amazonas. Ao chegar à base flutuante, a equipe estava cheia de energia, rindo e compartilhando histórias sobre suas experiências anteriores. O ambiente era acolhedor, mas havia uma tensão palpável no ar, como se o rio estivesse nos observando. À medida que nos preparávamos para o mergulho, alguns dos membros mais experientes começaram a contar lendas locais. Falaram sobre criaturas misteriosas que habitavam as águas, seres que se escondiam nas sombras e que tinham o poder de enlouquecer os homens. Eu ri das histórias, mas uma parte de mim não conseguia ignorar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Desci ao barco com uma mistura de excitação e apreensão. Ao descer para as águas escuras do Amazonas, a sensação de estar submerso me envolveu completamente. A luz do sol se dissipou rapidamente e tudo ao meu redor se tornou um mundo de sombras. Minha lanterna iluminava um caminho estreito, revelando peixes curiosos que nadavam ao meu redor. A beleza daquela vida aquática me fez esquecer temporariamente as histórias que ouvira. No entanto, conforme me aprofundava, a tranquilidade se transformou em inquietação. A escuridão parecia se espessar e uma pressão estranha me envolvia. Enquanto procurava o equipamento perdido, percebi que algo se movia nas profundezas. Era uma sombra grande, deslizando silenciosamente, quase como se estivesse me observando. Um arrepio percorreu minha espinha e eu me lembrei das histórias que tinha ignorado. A sombra parecia se aproximar e uma sensação de desespero tomou conta de mim. Tentei focar em minha missão, mas a curiosidade e o medo começaram a me consumir. O que era aquela criatura? Um peixe gigante? Um jacaré? A água parecia vibrar com uma energia estranha, como se o próprio rio estivesse advertindo que eu não pertencia ali. O instinto de sobrevivência começou a gritar dentro de mim. Com o coração acelerado, continuei nadando, mas a sombra não saía do meu campo de visão. Cada movimento que eu fazia parecia atraí-la mais para perto. Quando finalmente consegui avistar o equipamento perdido, minha esperança aumentou, mas o alívio durou pouco. A criatura estava bem atrás de mim, e quando me virei para enfrentá-la, meu mundo desabou. Era um ser indescritível. A criatura tinha um corpo alongado, coberto de escamas que refletiam a luz da minha lanterna de maneira hipnotizante. Seus olhos eram enormes, brilhantes como lanternas, e sua boca se abria de maneira grotesca, revelando fileiras de dentes afiados. O terror que senti naquele momento foi além do que eu poderia imaginar. Eu estava diante de algo que não deveria existir. Meu instinto me gritou para nadar para a superfície, mas algo dentro de mim hesitou. A criatura parecia tão fascinante quanto aterrorizante. Não era apenas uma criatura, mas uma manifestação do próprio rio. O que quer que fosse não estava ali para me machucar, ou estava? A incerteza fez meu cérebro entrar em colapso. Com uma última tentativa de escapar, comecei a nadar desesperadamente para cima. A água estava fria e densa, e cada movimento que eu fazia era como lutar contra um peso invisível. Senti que a criatura estava me seguindo, e o pânico se instalou em meu coração. Minha cabeça começou a girar e tudo ao meu redor se tornava um borrão de sombras e luzes. A superfície parecia tão distante, e eu me perguntei se conseguiria escapar. Quando finalmente alcancei a superfície, respirei fundo, sentindo a adrenalina bombear pelo meu corpo. O barco estava ao meu redor, e a equipe me olhava com expressões de preocupação. "Você está bem?" Um dos colegas perguntou, mas eu mal conseguia responder. A única coisa que eu queria era esquecer a visão daquela criatura horrenda. O rio parecia zombar de mim enquanto balançava levemente. "O que aconteceu?" insistiu o capitão preocupado. Eu hesitei.
tentando encontrar palavras que fizessem sentido. Eu vi algo, consegui dizer, mas o medo me paralisava. Era uma criatura, algo grande. A incredulidade se espalhou entre os membros da equipe e vi a expressão de riso em seus rostos. São só lendas, um deles disse, tentando acalmar a situação. Mas eu sabia que não era apenas uma lenda. Nos dias seguintes, o terror da experiência não me deixou. Sempre que fechava os olhos, a imagem da criatura aparecia. Os pesadelos eram frequentes e toda vez que sonhava, sentia que estava sendo puxado para as profundezas do rio. O medo se tornou um peso que carregava em cada mergulho subsequente. Cada novo trabalho se tornava um tormento, e eu não sabia como lidar com isso. A pressão para voltar a mergulhar crescia, mas eu não conseguia. Evitava as chamadas para expedições, sempre arranjando desculpas. Aquela criatura havia me deixado com um medo tão profundo que nunca mais conseguiria mergulhar no Amazonas. O que antes era uma paixão agora se tornara um pesadelo. Minha vida estava mudando, e eu não sabia como lidar com isso. Conversando com outros mergulhadores, descobri que muitos haviam ouvido histórias semelhantes. No entanto, ninguém parecia acreditar que as criaturas eram reais. A desconfiança me deixou ainda mais isolado. Como eu poderia compartilhar minha experiência sem ser ridicularizado? O rio e suas profundezas tornaram-se um segredo que guardava com muito cuidado. Decidi me afastar do mergulho por um tempo. Comprei um livro sobre a fauna do Amazonas, na esperança de entender o que havia visto. Cada página era uma mistura de fascinação e horror. A ideia de que criaturas desconhecidas pudessem viver nas águas ao meu redor me deixava inquieto. Eu queria acreditar que era apenas uma alucinação, mas uma parte de mim sabia que havia algo mais profundo naquela escuridão. Com o passar dos meses, a dor da experiência foi se transformando em algo diferente. Ao invés de simplesmente ignorar o medo, comecei a escrevê-lo. Cada palavra que colocava no papel era uma forma de liberar a pressão que se acumulava dentro de mim. A escrita se tornou uma terapia, uma maneira de processar o que havia vivido. Mas a cada página escrita, a criatura permanecia presente em meus pensamentos. Um dia, ao compartilhar minhas anotações com um amigo, ele me incentivou a contar minha história. "Você precisa compartilhar isso. É importante", ele disse. A ideia de falar sobre o que vi me aterrorizava, mas havia uma chama de coragem crescendo dentro de mim. Finalmente decidi que era hora de enfrentar o que me atormentava e contar minha verdade. O dia da apresentação chegou e eu estava paralisado. O auditório estava cheio e os rostos curiosos me encaravam. Comecei a falar sobre minha paixão pelo mergulho, mas logo a conversa se direcionou para o que havia encontrado nas águas do Amazonas. A tensão no ar era palpável e eu via olhos se arregalarem enquanto contava a história. Ao descrever a criatura, via a expressão de ceticismo em alguns rostos, mas também havia aqueles que pareciam fascinados. O mais surpreendente foi quando um homem se levantou e compartilhou sua própria experiência. Ele também havia visto algo nas águas do Amazonas, algo que o marcou para sempre. A conexão instantânea entre nós trouxe um novo nível de conforto. Após a apresentação, percebi que não estava sozinho. Havia outras pessoas que entendiam o medo que eu sentia. Comecei a construir uma rede de apoio, compartilhando histórias e descobrindo que outros mergulhadores também guardavam segredos. O rio, com suas lendas e criaturas, não era apenas uma fonte de terror, mas também um ponto de união para aqueles que ousaram desbravar suas profundezas. Ao longo do tempo, o medo que antes me dominava começou a se dissipar. A cada nova conversa, a cada nova história, eu conseguia entender que o rio e suas criaturas eram parte de algo maior. Em vez de vê-los como monstros, comecei a enxergá-los como símbolos do mistério e da beleza da natureza. Aprendi a respeitar o que não compreendia. Um dia, durante uma caminhada à beira do rio, fui tomado por um desejo inesperado de retornar às águas. A ideia de enfrentar meus medos pela primeira vez em muito tempo me deixou nervoso, mas também animado. O rio, que antes era uma fonte de terror, agora representava a possibilidade de reconciliação.
decidi que era hora de enfrentar o que tinha me assombrado. Com uma equipe de mergulho experiente ao meu lado, voltei ao Amazonas. O coração batia acelerado e a adrenalina corria em minhas veias. Sabia que ainda haveria sombras e mistérios, mas agora estava preparado. Ao entrar na água, a sensação de nostalgia me envolveu. Era como se o rio me chamasse, me lembrando de que eu pertencia a ele. Quando me aprofundei, a escuridão tomou conta novamente, mas desta vez eu não estava sozinho. As risadas e a conversa de minha equipe ao redor me tranquilizavam. A luz das lanternas iluminava peixes que nadavam, e a sensação de liberdade tomou conta de mim. O medo ainda existia, mas não estava mais no controle. Eu havia tomado as rédeas da minha própria história. Ao explorar as profundezas, senti que estava confrontando minhas sombras. Cada movimento que fazia era uma afirmação de que eu não era mais a mesma pessoa que tinha mergulhado anteriormente. O rio era vasto e misterioso, mas não precisava mais ser um símbolo de medo. Estava aprendendo a dançar com o desconhecido. Então, quando me voltei para verificar a segurança da equipe, vi algo na escuridão. Um movimento, uma sombra deslizando sob a superfície. Meu coração disparou novamente, mas desta vez, em vez de fugir, respirei fundo. Era apenas o rio, e eu não estava mais sozinho. A criatura, se realmente existisse, não era uma ameaça. Era apenas parte do vasto ecossistema que eu tanto amava. Quando finalmente emergi, a sensação de realização era indescritível. O mergulho não foi apenas uma viagem ao fundo do rio, mas uma viagem de volta a mim mesmo. Eu havia enfrentado o que me atormentava e emergido mais forte. O rio continuaria a guardar seus segredos, mas agora eu fazia parte de sua narrativa. Eu não estava mais em fuga. Ao olhar para as águas do Amazonas, percebi que elas eram mais do que um palco de terror. Eram um símbolo de resistência, de beleza e de mistério. A criatura que uma vez me amedrontou agora era um lembrete de que havia sempre algo novo a aprender. O rio era um professor e eu era um aprendiz. Aceitei essa nova identidade com gratidão. Nos dias seguintes, compartilhei minha experiência com outros mergulhadores e aventureiros. Falar sobre minha jornada se tornou uma forma de celebrar a beleza do desconhecido. Cada história que contava inspirava outros a respeitar as águas e a busca pela verdade. O rio continuava a fluir, e eu também. Com o tempo, escrevi um livro sobre minhas experiências e as lições aprendidas no Amazonas. Queria que outros mergulhadores soubessem que o medo é uma parte natural da aventura. O importante é como enfrentamos esses medos e como encontramos força nas experiências mais difíceis. O livro foi bem recebido e as pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias. Hoje eu não sou mais apenas um mergulhador. Sou um contador de histórias, um defensor da natureza e um amigo do desconhecido. O Amazonas continua a ser uma fonte de inspiração, de mistério e de beleza. O medo que uma vez me consumiu agora é uma parte da minha história, mas não é mais o que me define. Aprendi a viver em harmonia com o desconhecido. E assim, embora nunca tenha voltado a mergulhar nas profundezas do Amazonas, a experiência me ensinou a importância de respeitar a vida em todas as suas formas. O que vi naquela água escura não era apenas um monstro, era um reflexo do que eu também carregava dentro de mim. Hoje, sou grato por cada dia que passa, sabendo que o verdadeiro mergulho está na aceitação e na coragem de enfrentar o desconhecido.